Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 15 de fevereiro, quarta-feira. Nós estamos na sexta semana do tempo comum. É importante lembrar o que o tempo comum nos tem a ensinar. O tempo comum nos apresenta a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que anda entre as cidades, anunciando a boa nova. Jesus que realiza os sinais, os milagres, que expulsa os demônios e, sobretudo, nos ensina. E nós vamos percebendo isso na dinâmica de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao passo em que Ele vai nos ensinando e nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo na fé, os sinais, os milagres vão diminuindo. Para dizer, não é importante os milagres. Os milagres, sim, eles vão estar presentes em nossa vida, mas nós não podemos buscar Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós precisamos buscar Jesus por quem Ele é. Ele é a razão da nossa vida. Por isso, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, possa chegar a mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, também contamos com a primeira leitura. A primeira leitura se encontra no livro do Gênesis, capítulo 8, versículo de 6 a 13, e depois versículo de 20 a 22. O que nós observamos no trecho de hoje? Amados irmãos e irmãs, nós contamos com o relato, então, aqui da Arca de Noé, do dilúvio, então, de todo esse contexto. O Senhor que se arrepende de ter criado o ser humano e manda o dilúvio para exterminar. Tudo isso se dá, sobretudo, amados irmãos e irmãs, pela corrupção que os corações naquele contexto iam assumindo, a devassidão e tantas outras realidades que assolavam os corações humanos, fazendo com que os mesmos se desfigurassem e iam perdendo a imagem do Criador, agindo contra esta própria imagem do Criador. Então, aqui estamos neste contexto. Noé já está na arca. Ele abre a janela que tinha feito na arca e solta o corvo, que ficou voando até que secasse as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto da arca, porque as águas ainda cobriam a superfície. Então, perceba,
Eles estão ainda dentro da arca e a superfície da terra está totalmente coberta de água. Noé poderia ter desistido, poderia ter dado por vencido. Não adianta mais, não vou, já mandei o corvo, já mandei a pomba, não tem como, vamos morrer aqui dentro, né? Porém, ele confia no Senhor. Ele confia naquele Deus da vida, no Deus da vida que o chamou a ser obediente. E ele, mais uma vez, pela tardezinha, ele, passado 7 dias, ele manda então novamente a pomba. E a pomba volta, mais pela região da tarde, horário da tarde, e traz um ramo em seu bico, ramo de oliveira, dando sinal de que a água já havia baixado. Noé ainda espera mais 7 dias para poder então sair da arca. Nós vemos todo esse contexto, 7 dias, uma semana que se passa, e nós devemos compreender também a nossa história. Semana passa, semana vai, semana vem. Como estamos vivendo a nossa vida? Como estamos vivendo o nosso compromisso de amor para com o Senhor? Noé, ele depois que sai da arca, ele pega os animais puros de todas as espécies e oferece um holocausto a Deus. Deus aspira, suspira o odor agradável e faz uma promessa: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude, e o sinal que é colocado nos céus é o sinal do arco, o arco-íris. Amados irmãos e irmãs, o que nós podemos entender com isto? Esse sinal do holocausto é o sinal da oferta agradável a Deus. Como nós podemos ofertar algo a Deus? A nossa vida, o nosso coração. E o lugar mais oportuno disso é a Santa Missa. É poder estar com o Senhor. É poder estar vivendo essa presença junto ao Deus que tanto nos ama. O Salmo traz como resposta: oferta um sacrifício de louvor. Mais uma vez, retomamos aquela reflexão. O sacrifício de louvor são a nossa capacidade de exercer o amor para com Deus e para com os nossos irmãos e irmãs. Por fim, o Evangelho, amados irmãos e irmãs, traz como para nós essa imagem de um homem cego que é levado até Jesus, pede por auxílio, e dá a impressão de que Jesus cura esse homem por 2 etapas. De duas maneiras, ou em 2 momentos diferentes. Ele usa saliva para abrir os olhos, o homem primeiramente vê as pessoas como árvores e depois impõe a mão mais uma vez. Poderíamos dizer, de uma certa maneira, que São Marcos faz questão de abordar dessa forma um milagre, não para dizer que Jesus ele não teve força suficiente para curar este homem. Amados irmãos e irmãs, Deus pode tudo. Mas para mostrar que a nossa fé ela vai se dando, ela vai se purificando, ela vai se clareando. E nós precisamos viver este processo. Nós precisamos nos deixar ser tocados por Deus, um Deus que vai abrindo os nossos olhos para a fé, para a graça. Então nós não podemos desistir. Se em algum momento de nossa vida, neste processo, o nosso olhar ainda não estiver totalmente purificado. Confie em Deus. Ele é a luz e salvação da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.